Então, a gente vai dar início hoje à introdução e o prefácio do livro Memórias de um Suicida. E eu resolvi fazer uns slides só para facilitar, para a gente ver algumas imagens interessantes que eu achei para a gente discutir. Apareceu para vocês? Pareceu, Sim, pareceu sim, sim. apareceu. Então, gente, a qualquer momento, fala, faz as suas observações, como sempre a gente fez, tá? Então, esse livro, Memórias de um Suicida, ele foi escrito, e a gente depois vai entender o que que é esse escrito, né, por Camilo Castelo Branco, através da mediunidade da Ivone. A primeira vez que ele foi publicado foi em 1954, e a obra foi ampliada e houve uma segunda edição 3 anos depois, 1957, tá? 54 eu estava nascendo. Olha só, hein? Foi a primeira É, publicação. E aí, gente, Camilo Castelo Branco, nós vamos falar um pouquinho dele, porque se a gente vai falar assim, ah, Márcia, mas aqui está escrito que é Camilo Cândido Botelho. Isso é um pseudônimo, tá? Então, o Camilo Castelo Branco, foi um grande poeta e romancista português. Ele nasceu em Lisboa, em 1825, tá? E ele tinha um talento com as letras, com a escrita, uma coisa assim, excepcional. Publicou dezenas de obras de muito sucesso lá em Portugal, na sua autoria. É esse a pessoa que vai estar dando as informações para a Ivone. E tem uma história do Camilo que, para ele sustentar a família, né? Ele escrevia direto, direto, incansavelmente. E ele acabou ficando cego. E como ele ficou impedido de escrever, o que que aconteceu? Entrou num processo de tristeza tão grande, porque ele não conseguia mais escrever, desejou, né, a morte. Em 1890, Camilo Castelo Branco se suicidou. Eu não tive relatos e também não julguei importante falar a forma como ele se suicidou. Se alguém tiver essa informação e achar relevante, sem problemas nenhum, tá? Então, ele se suicida e, tempos depois, com a orientação do espírito Leon Denis, ele descreve para Ivone a sua dolorosa experiência através da desencarnação pelo suicídio. E aí, ele assina com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, tá? Que é o poeta português Camilo Castelo Branco. E como a gente estava conversando no início, Jô, esse livro, ele é recheado de orientações, mostrando para nós a grandeza do Pai para com os suicidas arrependidos, trazendo mesmo a oportunidade de conhecer que é essa vida, a integral dimensão dessa existência e do mundo espiritual. E aí, gente, peraí, o número de informações que consta do livro é assim um manancial mesmo para nós, né, sobre imortalidade da alma, moral cristã, evolução do ser, temas super relevantes, tá? Mas sobretudo, coisa assim mais importante é que sem a gente tentar nosso crescimento moral, sem isso, a gente vai continuar preso à ignorância de nós mesmos. Então, lendo essa obra, a gente vê um caminho de reconstrução mesmo para aquelas pessoas que optaram pelo suicídio e estão arrependidos, que há sempre esperança. Esse livro prova que a reabilitação ela é sempre possível. E então, a introdução, ela é escrita pela própria Ivone, no ano que foi feita a primeira publicação, 1954. E o prefácio que nós vamos comentar hoje também, ele foi, ele é escrito por Leon Denis, que
o prefácio é a segunda edição que foi atualizada, que a gente falou, tá? É, Graça, você conhece alguma coisa sobre a Ivone, sobre a vida da Ivone? Só para eu ter uma ideia de como vou abordar algumas coisas. Abre o seu microfone, por favor. Eu li uma vez sobre a vida dela, mas tem muito tempo, eu não lembro muita coisa, mas eu posso reler para me atualizar. O que é o mais importante nesse momento é que ela foi suicida reiteradas existências, Sim, né? Ok? Isso, sim, nesse momento é importante para a gente entender o que que ela está fazendo nesse contexto aí. ela tentou por diversas vezes o suicídio. Não foi uma nem duas, foram Não, várias vezes, tentou né? e concretizou, né? É, Ela concretizou. é, Isso, essas obras que eu citei, que a gente estudou anteriormente, a gente pôde ver isso com bastante detalhe, né? A sim, característica do espírito sempre a mesma, né? E sim. incidindo sempre, né, no suicídio. Então, Ô, Graça, só um minuto, Márcia. hum, Ela se suicidou não como Ivone. Eu não, sei, nas Segundo eu existências sei ela, ela disso, anteriores. tem outras eu sei, reencarnações dela. Isso, eu ótimo. sei. Então, gente, os apontamentos que resultaram desse livro aqui, nesse livro, desculpem, eles foram escritos lá quando ela ainda era jovem, né? E levou 20 anos para ele ser compilado, ser feita a redação e ser publicado. Então, você vê, a gente percebe que demorou, demorou um bocado de tempo, né? Então, ela começa a introdução esclarecendo para a gente que ela deve isso tudo ao Leon Denis. Ela deve a ele, só um instantinho, né? Ela deve a ele a essas páginas que ela está apresentando aqui para nós, né? Porque desde 1926, aí ela coloca a data, que desde a época que ela é jovenzinha, que ela vai obtendo de vários espíritos suicidas informações, apontamentos, né? Lá em Lavras, no centro espírita que ela frequentava em Lavras. Essa introdução, ela traz para gente alguma coisa da vida da Ivone, como é que a obra foi escrita e quem são os mentores que acompanham nessa É isso. tarefa, tá? Traz esses três assuntos. Então, ela conta, como ela própria, quem escreveu, ela conta que durante cerca de 20 anos, né, ela sentia a presença do Leon Denis próximo a ela. E ela coloca tão bonito, né? Deixa eu ver se eu... Aqui. Que num determinado momento ele inspirava, outros momentos ele aconselhava, outros ele enxugava suas lágrimas, porque sabedor que ele era das dificuldades que ela trazia e das renúncias que ela precisava fazer, ele fez esse papel desse pai generoso, né? Porque ela trazia marcado nela, né, as consequências do suicídio das existências anteriores. Então, por 20 anos ali, ela conviveu com Leon Denis, dando consolo, esperança para ela, e ela ainda colocou assim, dando conselhos que eu sempre procurei colocar em prática. Sempre, sempre, por tamanha importância que ela julgava ser as informações dele. E alguém quer comentar? Podemos seguir? E aí ela conta que, dentre os numerosos espíritos suicidas com que ela teve intercâmbio, né, através da mediunidade, um se destacou por muita assiduidade, né, e que é o Camilo Castelo Branco, que é o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Ela fala dele, um senhor de cultura vasta, que até hoje de mim mesma indago a razão por que me distinguira com tanta afeição. Se obscura, trazendo bagagem intelectual reduzidíssima, eu
eu só podia oferecer para ele, né, esse instrumento e um coração respeitoso e aceitação da doutrina. Ele falou, mas da onde que esse homem me escolheu para isso? Que é um homem tão culto, tão inteligente, e eu tenho, né? Ela coloca isso, e aí ela, né, diz, chamar-lhe-emos nessas páginas de Camilo Cândido Botelho. Ela já coloca o pseudônimo, né, contrariando seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Então, ela já, né, coloca, identifica o Camilo, tá? E ela Ô, comenta. Márcia, Oi, pode falar, Irânia. só um instantinho. É interessante ela se colocar assim com tanta humildade, porque realmente há uma diferença muito grande entre o espírito, né, comunicante e ela. E mais ainda, que ela não psicografava, ela escrevia o que ele falava. Olha a dificuldade que ela deve ter passado aí. Mas aí ela vai explicar um pouquinho isso, né, para a gente entender como é que era isso, né? Como é Exatamente. que ele trazia, mas realmente, né? E aí ela comenta que ele frequentemente se tornava visível para ela ali, né, satisfeito, porque ele era aceito por ela. Ela faz esse relato. E até 1926, ela tinha ouvido falar assim muito por alto de quem era Camilo Castelo Branco, né? Não tinha ideia da bagagem literária daquele homem, tá? E ele a descobriu numa sessão mediúnica lá no centro de Lavras que elas frequentavam e deu a primeira mensagem lá. E ela falou que a partir daí, era em casa, era em particular, era lá nas sessões sempre organizadas, enfim, ele estava sempre mandando apontamentos, noticiários, periódicos, enfim. Ensaios literários, tá? Não sei, altas horas, dava apontamentos, exatamente. Verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e as consequências, né, no mundo espiritual. E ela comenta uma situação que muito frequentemente ela usa a palavra arrebataram. Se a gente olhar no dicionário, é arrancaram, né? Como se ela fosse tirada desse corpo físico. Ele e outros amigos e protetores espirituais tiravam ela do corpo para, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Olha que só, tirava ela do corpo para que a matéria não pudesse interferir, e ela, né? Então ela fala, o meu espírito alçava o convívio do mundo invisível e as mensagens já não eram escritas, elas eram narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica para que, ao despertar com maior facilidade, eu encontrasse para compreender aquele que me pudesse auxiliar a descrevê-la. Olha que coisa interessante que a Irânia estava falando. Então, esse livro não foi psicografado, né? Ivone nos diz. Eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas, observava personagens, os locais, com clareza e certeza absolutas, como se visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas estivesse notícia por meio de simples narrativas. Aí a gente vai se lembrar das obras também, né, da trilogia. Lembra que Charles também a levava para ver a noite de São Bartolomeu, ela vivenciou aquilo como se ela estivesse lá. Então, era exatamente o que acontecia aqui. E aí ela dá um Ô, nome. Oi? desculpa, a Graça é espírita? Sim, ai, nem... Graça se apresenta. A Graça é lá era do Bracuí, né, Graça? Eu era da Casa Espírita Fabiano de Da Cristo. Irânia. Ah, então tá. Então ela sabe esses termos, arrebatar, esses Sim, sim, negócios. Sei, Então, eu sim. sei tudo. Eu só precisava saber o que ela conhecia da Ivone. tá bom. Ela conhece, ela conhece. Eu conheço. Né?
Então, gente, ele é, se descrevia assim alguma personagem, né? Ela via aquilo tudo muito claro, né? E eu achei interessante quando ela descreve assim a proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam. Olha só, se descrevia uma personagem ou alguma paisagem, a configuração para ela se definia. E a proporção que Camilo falava, ela acha que poderia ser, ou então uma onda vibratória do seu pensamento que criava. A gente sabe que pensamento é força criadora, né? Criava Sim. né, aquela cena para ela. E aí ela disse que as questões da de psicografia mesmo era só para receituário e pequenas mensagens lá para o trabalho deles lá da casa. O trabalho mesmo desse livro foi todo feito dessa maneira aí. E ela ainda diz assim: posso até dizer que esse estranho convívio com os espíritos foram as únicas horas de felicidade que eu tive. Isso é forte, mas nós sabemos que ela não teve uma vida nessa última encarnação tranquila, né? A gente pegar um pouquinho a história dela, foi uma vida de muita dificuldade, Muito sacrifício. muito sacrifício, né? Então ela fala que esses momentos eram as únicas horas de felicidade e alegria. Mas, deixa eu tenho aqui anotado alguma coisa. Mas, isso aí, esses 20 anos que ela ficou, né, sendo orientada pelo Leon Denis, tendo a companhia dele, e esse espírito, Camilo Castelo Branco, também dando esses apontamentos, nesses 20 anos ela foi juntando esses apontamentos, essas mensagens, né? Mas ela comenta que a hora que ela acordava era tudo muito vago. Não tinha, assim, uma feição romântica, ela usa essa palavra, e nem muito menos conclusão doutrinária. Não, não tinha, não, tá? E aí ela nos joga uma pergunta, mas por que que o Camilo não escreveu isso direto? Não é? Ele teria capacidade para isso. Por que que ele usou esse método, ele e os espíritos protetores, para ela vivenciar aquilo, e depois ela não sabia naquele momento o que que ia fazer com aquelas coisas todas que ela tinha. E ela diz assim, que até o presente momento ela não tem resposta para isso, porque que não foi ele que fez diretamente. Mas, e talvez ela ainda precisasse vivenciar aqueles momentos, né? Que mais tarde ela provou que talvez ela não tivesse feito a renúncia necessária para, né, para essa existência. E ela nunca perguntou para os espíritos isso aí, né? E aí, sobre esse assunto, tá? Então, gente, só para a gente ter uma ideia da linha do tempo, eu fiz um resuminho aqui. Então, de 26 até 41, ela ficou recebendo as mensagens, os apontamentos, né? Teve um Não é período, muito tempo, né? muito tempo, né? Teve um Nossa, período de 4 anos, que ela mesma diz, em que ocorre a impossibilidade de manter o intercâmbio normal com espíritos, 41 a 45. Aí, eu li para uma pessoa, é da onde? Ah, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele comenta que, para ele dá uma opinião pessoal, é muito claro essa dificuldade nesses 4 anos. Quem lembra o que que aconteceu aí, de 41 a 45? No mundo? Guerra. Primeira Guerra Mundial. Uhum. Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra, Segunda primeiro Guerra. 1917. Segunda Então, Guerra. então, assim, essas pessoas que eu li lá da Federação do Rio Grande do Sul, ele comenta assim que a Ivone não fala isso, tá? Ela não descreve isso, não. Só fala de uma impossibilidade de manter. Mas a gente sabe que demandou muitos esforços, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, né? De 45 a 53, esses 8 anos aí, ela pega e guarda essas anotações, junta tudo isso.
guarda tudo ali em um lugar lá. Ela não destruiu, não, né? E em 53, né, ela recebeu as instruções de que ela tinha que prosseguir naquele trabalho e que ela ia ter a assistência necessária. Um ano depois foi publicado a primeira edição do livro, tá? Então, eu fiz só uma linha do tempo para a gente ver que, ó, desde 26, gente, o livro só foi publicado em 54. É tempo pra caramba, né? É muito tempo, Quase 30 anos, né? quase 30 anos, né? Ô, Márcia, você lembra que a gente já comentou em entrevista da Ivone que às vezes dá vontade dela jogar aquilo tudo fora? Tudo fora. Aquele monte de escrito à mão, Isso, fora. é Tudo fora. verdade. Mas a Ike Bezerra que não deixou que ela jogasse fora. Disse para ela para guardar que no momento apropriado seria usado. É verdade. Então, Foi, Márcia, nessa época foi Leon Denis que fez todas as correções, né? sim, ele foi o orientador, sim. Eu lembro, sabe por quê? Porque eu já li esse livro até o 8º capítulo. Depois eu Parou. parei porque eu estava encontrando dificuldade. Então veio agora aqui na minha memória de que Leon Denis foi que fez toda É, e na a segunda correção. edição, que é essa que a gente tem, ela está toda revista, e inclusive sobre os aspectos doutrinários espíritas, tá? Sim. Né? E aí, então, vamos continuar, hein? Ah, isso aqui que ela fala, eu coloquei pra gente, para ficar bem claro para nós, que olha, ela dizendo, é de notar, todavia, que ao despertar, a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes autorizavam. Então, não era sempre que ela tinha a lembrança, só quando os assistentes me autorizavam a recordar. Faltou eu escrever uma palavra aí, né? Mas é importante, Márcia, desculpa te interromper, Não, pode ir lá. é importante a gente lembrar que ela anotava. Quando a lembrança vinha, ela anotava. E a gente lembra aquilo que aconteceu com o outro livro de Charles, que ela não anotou a música e depois Foi, ela esqueceu, esqueci. né? É verdade. Aí Ela ela aprendeu anotava. a lição. É. É mesmo. E aí ela comenta assim, que a maioria das vezes que era facultado a ela os voos, eu estou usando até os termos dela, isso que eu queria, ó, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera por instantes com o espírito, mas não a lembrança. Eu tive um pouco de dificuldade, a impressão e não a lembrança. Como que eu não tenho a lembrança se eu tenho a impressão? Não sei se vocês podem me ajudar nisso aí. Ô, Márcia, não aconteceu com você ainda de você sentir que alguma coisa aconteceu, mas você não sabe o que que é? Eu Mas você acho Não que está eu consegue acompanho lembrando. lembrar. isso. Você lembra. Não, não lembro. Eu às vezes fico com aquela sensação, falei, gente, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Fica só aquela sensação de que aconteceu, mas não lembro o quê. Né? A gente não lembra Isso o acontece comigo. detalhe, né? Lembra de Não, não resto. lembro nada. Eu Mas só e a lembro que alguma impressão? coisa Alguma. aconteceu. Entendi o que você está falando. Eu Pula sei, de novo fica isso. aquela coisa dentro de mim assim, ó, aconteceu. O que que foi? E eu fico fazendo força para lembrar, não lembro de jeito Não nenhum, porque eu lembro. já pedi para não lembrar, né? Então eu não É. lembro. Olha, isso não é o tal chamado insights, não? O que que você Oi? Isso não é falou? chamado tal. Isso aí não é chamado tal dos insights, que às vezes a gente vai lá no passado da gente, retorna, só que a gente fica meio na confusão. Não, não, não. É Eu Isso diferente tenho do muito. déjà vu. É, é eu não diferente. lembro mesmo. Tenho só a sensação de É. que tem alguma coisa, mas não lembro o que que é. O insight Eu você lembra. também Eu já tenho. vivi isso aqui, eu já vi isso aqui, né? É, Isso, é. você vai lá e voltou, mas não lembra o que que foi que você foi fazer, nem o que aconteceu, É. né? Enfim, gente, acho que eu não tenho capacidade intelectual de entender profundamente isso. Mas vamos lá, vamos acompanhar a Ivone, né? Aí ela comenta que
os mais insignificantes detalhes são notados. Aí ela dá um monte de exemplo. Quando um espírito, por exemplo, fala sobre uma camada de pó ou uma brisa numa cortina, ela vai dando um monte, um perfume. E ela conta que não só o Camilo, né? Ela teve a ocasião de observar a palavra do Camilo, né? Vitor Hugo, Charles e até de Bezerra de Menezes. Aí ela cita, né? E ela ela usa até a palavra veneração que ela sempre teve por Bezerra, dada aos seus familiares, né? E ela conta que o Camilo um dia descrevendo para ela uma tarde de inverno, ela sentiu frio que ela teve que se aquecer, porque ela sentiu frio. Então, era isso, esse momento que ela vivenciava com eles. E aí ela faz, né, uma referência a João Evangelista, que foi dessa mesma forma que ele teve os ditados para o Apocalipse, né? Ela cita os versículos que, que ele comenta, né, que ele foi arrebatado em espírito no dia de domingo, ouviu uma voz. Isso está lá no Apocalipse, né? Dizendo a ele: o que você vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Então, ela faz essa comparação do que acontecia com ela, o que aconteceu com João Evangelista, e também ela cita ela ou o seu orientador, né? No capítulo 1 lá. Aí no livro, gente, pelo menos na minha publicação, não está escrito qual é o capítulo, mas é o 1, tá? É o primeiro capítulo da Gênesis, o item 9 que está escrito aí em que Kardec mostra que as instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios. Aí ele fala da inspiração, da audição, da visibilidade, né, as visões, aparições, nos sonhos, no estado de vigília, que tem muitos exemplos na Bíblia. Então, acredito que essa possa ter sido até embora tenha sido escrito pela Ivone, né? Então, aqui não foi inserido, não. Essa introdução não, porque foi escrito por ela. Então ela faz isso, e aí ela ainda diz, ó, longe de mim, tá me comparando em plano evolutivo de João Evangelista. Não, não é isso. Porque as dificuldades que ela teve para conseguir, né, compor esse volume desse livro ficou muito claro para ela que ela tem bagagens inferiores. Mais uma vez, ela humildemente se coloca dessa forma, né? Até assim, isso me deprime o espírito, porque eu não tive facilidade para fazer isso aqui, não. E lindo quando ela dá uma opinião pessoal sobre João Evangelista, né? Que ela diz que ele também era um modesto pescador e teve, sem dúvida, o seu assistente para estar escrevendo, e que, de acordo com a opinião dela, é bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente, né? Lindo mesmo essa fala dela. E aí, alguém quer comentar? Oi. Ah, pensamos junto. Ela fala um pouquinho mais atrás aí. Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real e perfeita. Sobre o que ela passava lá no mundo espiritual, entendeu? Ah, Enquanto eles iam falando, ela ia vendo tudo, ela faz esse comentário, é que a verdade. palavra do Espírito é cena viva e criadora, real, real e perfeita. Então, ela é sobre as cenas que ela via, né? É, Realmente, ela via tudo acontecendo como tudo. se tivesse. É verdade, Mira, foi ótima a sua observação. E aí, gente, a nossa querida Ivone, ela nos diz que naquele momento, né, essa existência dela que não foi fácil, né, ela diz assim, o amargo, em que ela amarga existência e testemunhos decisivos. E ela fala que ela recebeu 3 servos dedicados. 3 servos para ajudarem ela, né, que acudissem às suas necessidades urgentes de se reparar. E ela
eu não achei a imagem do Charles, e que é o espírito Charles, espírito Bezerra de Menezes e Leon Denis. E aí, só para a gente lembrar, quem lembra quem foi Charles? Paizinho dela, irmãozinho dela. O padre Tom, né, que O tantas padre. vezes esteve. É, Na primeira encarnação, ele foi lá Ele foi na. esposo também, não foi? Ele Isso, foi esposo dela também. lá no início, né? A primeira obra que se fala deles, Ele né? foi. Ele era o não, mas ele era esposo dele. irmão. Nas Voragens do Pecado, ele Não, era irmão, o Charles. Não, O Carlos não, Felipe filha. II. antes, na época que ela Não, foi, lá no não sei aonde, lá lá no atrás, primeiro, Antes. ele antes foi ainda. esposo. Que ele se suicida porque matam ela. Como é que É, chamava aquele livro? Eles matam ela é assassinada, ele se revolta, A se Nina. suicida, Era a Nina, né? né? Nina, Ele era um Nina amigo não, de Montalvão. Montalvão. não, Não? Não, 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 não. Antes disso, não. ela É era uma antes bailarina, encantou Sacarã, ele. Sacarã, da é Caranda. Sacará, Sacarã. Isso, exatamente. No sacarão. século 40, o primeiro século. Isso, a É, Lígia, ela era Lígia, né? Ninja de Sacarã. É, isso Ela mesmo. foi esposa dele. É verdade. Eu li isso em algum lugar há muito tempo atrás. Foi pai, Era foi no livro. irmão, O foi livro, padre, foi tutor, né, tutor, padre? é. Exatamente, né? Nessas três obras, Graça, que a gente leu, a gente via, né? Depois a gente tem até um quadrinho, se você quiser, dos É. personagens e as reencarnações nos outros livros. É bem Ah, legalzinho. tá, Eu passo, eu tá, ponho lá no grupo, tá? E vou te tá incluir no bom, nosso grupo, tá? tá Da, bom. desses estudos. Eu vou Então, me hum? esforçar para participar, eu estou adorando. Isso mesmo, vem com a gente, né? E, e Charles, então, gente, ele vivenciou todos aqueles impulsos suicidas das reencarnações anteriores dela, né? Mas ela sempre tinha ele ali do ladinho. O doutor Bezerra, todo mundo conhece. Quem quer falar alguma coisinha dele? Nossa, falar do Bezerra fica até difícil, Um né? minuto, um minuto. É difícil, não é? É difícil. Ah, sinceramente, eu não estou aqui conseguindo lembrar se nós temos informações de alguma reencarnação, uma encarnação passada dele, antes dele ser Bezerra. Tem o Carlos Felipe um que a gente viu lá no Voragens do Pecado, antes, imediatamente antes de ser Bezerra. Não sei, porque isso daqui é mil que nós estamos falando do século XVI, as Voragens do Pecado, né? Ele É, nasceu aqui no século XIX, né? Pode até ser, não sei. Mas enfim, é, gente, ele foi deputado, ele foi presidente da FEB, ele era médico, conhecido como médico dos pobres, né? Morreu pobre porque ele atendia todo mundo de graça. E Leon Denis, na ocasião da morte dele, né? Ele comenta assim: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritos de todo o mundo, não só o mundo físico, como também o mundo espiritual, né? E temos fatos lindíssimos do Bezerro. E o nosso querido Leon Denis, né? Que ele começa a conhecer a doutrina espírita já com 36 anos, né? E na Primeira Guerra ele fica cego também, né? Uma cegueira que era parcial, não era total, não. Mas no final da guerra ele acaba ficando completamente cego. Mas ele aprende o braille e continua o seu trabalho, né? Então, a não Ivone. sabia disso, não. Oi? Não sabia disso, não. É, Se sabia, não não lembrava. lembrava. Pois é, são muitas informações, Tânia. É, Então, gente, ela fala que ela teve nada mais, nada menos que esses três servos dedicados. Servos dedicados da sua gloriosa doutrina de amor e de luz. Foram tutelados, lares na vida dela. E aí, interessante, o último parágrafo que ela fala assim: eu não tenho como ajuizar o mérito dessa obra. Não tem como fazer isso, né?
Muito tempo ela não levou ao conhecimento alheio, porque ela não se sentia capaz de avaliar, né? Mas ela assim, mas não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como também não ouso aceitá-la. Muito interessante como ela, né, se coloca aí no final da introdução, ela fala, ó, façam vocês aí as suas análises, façam por mim, mas de uma coisa é certa, elas foram elaboradas do princípio ao fim com respeito à doutrina dos espíritos e sobre a invocação sincera do Sacrosanto do Altíssimo. E assim ela encerra a introdução. Ó, eu não rejeito, não tenho condições de rejeitar nem aceitar. Faz aí vocês, façam suas análises, mas foi feito dentro da doutrina espírita, né? Aí a gente vê, né, um espírito tremendamente disciplinado, obediente, né, à Completamente vontade diferente, né, Irânia, das últimas daquilo encarnações, tudo. né? Exatamente, muito, muito. Muito diferente. Eu acho que a gente aqui vai fazer uma análise assim, meio louca, mas eu acho que os espíritos que estavam do lado dela, trabalhando junto com ela, o Charles, Leon Denis, todos Isso. eles viam naquele espírito rebelde a capacidade de ser o que ele era, né, nessa vida agora, É, né? Então, eh, viam precisou que ela além, né? eles viram muito além, né? Vamos dizer assim, eles foram ver o futuro dela, né? Uma clarividência de futuro muito grande sobre a vida da Ivone, para poder eles manterem ela sobre a guarda e a proteção que eles E, mantiveram desde o e sobre uma princípio, né? disciplina também, né, Irânia? Ignorância, é. Verdade. Eu anotei no meu livro Ah, aqui, porque eu, há um tempo atrás eu estava assistindo o curso no SEMA, eu acho que foi. hum, Aí eu anotei aqui, ó, o livro Memórias de Suicida é o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50. olha só. E ficou guardado ali tanto tempo, mas também tudo tem seu momento, né, gente? De repente não era nem a hora. Por quantas vezes que ela também foi para ser editado esse livro na FEB, ele era rejeitado, né? Levou um tempinho. Mas sabe por que que ele É, foi rejeitado, Márcia? Oi? Porque na época, por que que ele foi rejeitado? Porque na época ainda não tinha sido lançado o Nosso Lar. Então a espiritualidade, amiga, achou por bem Ah, é, influenciar aqueles homens lá a não aceitar a obra, porque tinha que vir primeiro o Nosso nosso Lar lar. para poder a gente acreditar no que Entendi. ela estava escrevendo, porque senão ia cair no esquecimento, ia ficar uma coisa assim, sei lá o que que é isso, isso aí existe, é isso assim mesmo, entendeu? Do Sim. jeito que nós somos crentes, fervorosos, Ai, eu ai. Ai, que duvido. ótimo você ter comentado sobre isso, Ju. É, foi isso Hum, que foi aconteceu. isso, né? E aí, gente, o prefácio é bem pequenininho, né? Que o Leon Denis, ele que escreve, e ele falou que a revisão era super importante e criteriosa. Ele falou, ó, revisão criteriosa impunha-se nessa obra, que há alguns anos tinha sido confiado a ele. Ele escreveu isso em 1957, quando foi publicado a segunda edição, tá? E, deixa eu ver se tem, né? E anos que me foram confiadas para exame e compilação. E ele diz em razão de tarefas espiritualmente a mim confiadas. E ele comenta assim, ó, mas eu fiz isso aí fora do tempo, extemporâneo. Ele fala isso, essa revisão, né? Porque não foi dado a ele fazer no momento certo, por isso que só a a segunda edição. Mas olha o que ele diz aqui, olha, revisão criteriosa impunha-se nessa obra que há alguns anos me foram confiada para exame e compilação, em virtude das tarefas a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre o espírito o instrumento, desculpa, mediúnico a meu dispor.
em virtude das tarefas espiritualmente a mim destes subordinados, como da ascendência adquirida sobre o instrumento. Olha só. Então, essa revisão era necessária, né, para ser feita, né, que foi feito muito tempo antes, porque ele precisava, né, adquirir essa ascendência sobre ela. Entendeu? Ele fala isso logo no primeiro parágrafo. E que é aí que ele Tempo fala. depois, né, Márcia? Tempos depois. Aí ele fala, e isso foi feito fora do tempo. Peraí, isso foi feito fora do tempo. Aí ele ainda fala assim, gente, por motivos afetos mais aos prejuízos da sociedade terrena contra que o mesmo instrumento se debatia do que a minha vontade de operário. Olha só, o que vocês acham? Por motivos afetos mais aos prejuízos das sociedades terrenas. O que vocês acham? Eu acho que não era a hora ainda dele ter feito aquela. Tudo na espiritualidade tem uma razão mais importante, né? A gente não consegue abranger tudo que passa assim no mundo espiritual. Mas ele Ele fala devia aqui, ele olha, deveria de estar em um. prejuízo da sociedade terrena, eu até pensei novamente sobre a guerra, contra que o mesmo Exatamente. instrumento se debatia. Pode ser. O que vocês Suicidas, acham? né? Muitos suicidas muitas pessoas iam pegar esse caminho, né? Dos suicidas, de se suicidar em plena guerra. Né? Ou Poderia ser dizendo, essa razão, né? né, do que a vontade dele. Então, ele deixa aqui para a gente, isso, olha, muito mais, motivos muito mais afetos à sociedade terrena, né? Ele deixa isso daí para a gente, tá? Então, Eu não, não oi, seria, não seria exatamente o que a Jo acabou de dizer. É, a sociedade não sobre, estava preparada para receber essa obra naquela época, né? pode ser Então, mesmo, haveria né? de se dar um tempo a mais para que amadurecesse as ideias quanto ao mundo espiritual, Sim, para então depois ela vir, né? sim, porque o nosso lá foi publicado em 45, né? Exato. Né? Foi pouco, Não sei a praticamente data, 9 anos, Quarenta né? e foi Pode logo ler? depois da guerra. 40 quarenta e sete 47? É? Eu estou confundindo aí. 47. Eu acho que É, foi 47. né? Vou ver quarenta e aqui. sete Eu estou em ele aqui, nem sei cadê ele. É, Mas é Eu mais ou tenho menos aqui. isso, né? Isso. Né? Então, gente, então, né? E aí, ele continua, o Leon Denis, dizendo que a revisão era muito importante, me fora necessária avolumar de tal sorte. Olha isso, gente, que me chamou mais atenção. As vibrações ainda rudes do cérebro mediúnico, operando nele possibilidades psíquicas para a captação das visões indispensáveis ao feito, que ativadas ao grau máximo que aquele seria possível comportar, tão excitadas se tornaram que seriam quais catadupas, que são quedas d'água muito fortes, né? Rebeldes, nem sempre oferecendo com facilidade a pressão que lhes fazia. Olha só, olha que coisa, gente. A revisão era importante, porque ao transmitir a obra, ele precisou avolumar de tal sorte as vibrações dela, Ivone, do cérebro, operando possibilidades psíquicas para a captação das visões, e que em momentos eram confusos. Então, ele até compara com uma queda d'água, né, que muitas vezes o cérebro não dava conta de comportar. Olha isso. E isso fazia, ele procurava evitar excesso de vocabulário, acúmulo de figuras representativas, que só agora foram suprimidas. Então, na primeira edição, ele comenta que passou esse excesso de vocabulário, figura representativa, muitas vezes a gente utiliza isso na nossa fala. Ele tirou isso tudo só na segunda edição. Não, Você nada já foi pensou? alterado. Você Hã? já pensou? Ela teve duas vezes, por duas vezes ela se deu de frente com tudo isso.
com tudo isso. Na primeira vez, né? E agora, aí, para essa revisão, ela se viu de frente com tudo novamente. Tudo foi colocado a ela de novo. Tudo. A revisão, né? Era, É, isso aí fazia parte do processo da revisão, né? é. Que coisa, né, gente? E aí, ele diz que nada foi alterado nas questões doutrinárias, né, da obra, do caráter revelatório, não. E ele diz: entrego ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens, tá? Ele, ele ainda fala, né? Termina, né, dizendo, ó, que medite sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal o aceitá-las. Isso também mexe com a gente, porque nós vamos passar, né, a Ju até falou que algumas lágrimas caíram e ele fala nisso, né? Ainda se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, num lance mais dramático, não recalcitres. Deixa-la vir e faça uma prece piedosa por aqueles que ainda estão, né, afetos ou apegados às infrações à lei de Deus. Lindo, lindo esse prefácio, né? Ele tendo, Márcia, esclarece. querendo dizer, mas é aconselhado para a gente, né? Para todos nós, o Chico aconselhava que quando nós fôssemos abrir o livro Memória de um Suicida, para ler uma página, qualquer coisa, que nós fizéssemos uma prece, que nunca deixássemos de fazer uma prece, para conseguir ler essa obra, principalmente nos primeiros 10 capítulos, São relatos, né, entendeu? gente? E É muito forte, é gente, não é forte, fácil, não. né? Mas assim, acho que a gente, acho que todos nós aqui já temos algum conhecimento doutrinário para poder nos manter, né, equilibrados. E eu acho que e respeito também, e muito respeito a todos esses, né, espíritos que, por sua vez, quem sabe de cada um de nós não sabemos também nossos equívocos passados, né? Quem somos nós para julgar, né, o Já outro? prestou atenção que a introdução é escrita por ela consciente do que está escrevendo. Agora, o prefácio, ela já escreve sobre a orientação do Leon Denis, Então, é ele já, quem escreve, é ele. mas Assim, através dela. através dela, tá certo, Através dela. é ele, E você vê né? a diferença enorme, Não, né, em cada página, em texto, cada né, em cada colocação. página. Gente, isso que eu pude Omar, trazer. Oi. o livro Nosso Lar, ele foi lançado em 1944. Ah, foi a primeira publicação. É, eu lembrava que era mais ou menos isso. É, Então, pela FEB. então a gente vê, 10 anos depois, né, que o Memórias do Suicida. É verdade, gente. Pensa bem se isso é lançado antes do Nosso Lar, não é? E aí todo mundo ia falar, nossa, que imaginação que essa mulher tem. Quem é essa? O Chico já Nossa, era conhecido também, né? Aquela época, pelo. Ai, ela ia se suicidar de novo. Nosso lar já foi difícil para ser aceito, É né? verdade. Pois É. Meninas, então é isso que eu pude trazer para a gente hoje, explicar um pouquinho da obra, do pouco conhecimento que eu tenho. Semana que vem é Miriam Sim. Miriam, que vai 14, né? fazer o Réprobos, os Réprobos. Gente, a gente vai agir como a gente agiu nos outros livros, tá? Esses capítulos são grandes, eu já dei uma olhada no livro, os capítulos são grandes. Então a gente vai devagar até onde der, É. em toda a aula. Se não der para terminar o meu capítulo no Hum, dia 14, né? A gente continua no próximo, tá? A gente vai fazer assim, porque não tem como eu determinar. Às vezes tem 3 páginas, mas tem uma coisa importante só naquelas 3 páginas. Então, só lendo mesmo que a gente vai poder ver se vai demorar um dia, se vai demorar 2 aulas, 2 leituras, tá? Se vai ser feito numa só, né? E eu graças tive Exatamente. pensando nisso, eu tive pensando nisso também.
É muito grande os É, capítulos. nós não temos pressa, né, gente? De jeito nenhum, Não, não temos. E Irânia, depois você me passa o contato da Graça para que eu possa incluí-la no grupo, que eu não tenho, eu já procurei aqui no meu WhatsApp, não tenho contato da Graça. E aí, Graça, eu vou republicar a programação desse mês, Tá. tá? Então, olha só, eu vou me esforçar muito para mim estar. Eu estou em casa agora porque o meu esposo está doente. Eu estou cuidando dele. Mas eu vou me esforçar para toda sexta-feira, nesse horário, estar em casa, tá? No início, eu vou ter uma certa dificuldade, porque a Irânia sabe que eu tenho